Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura da ordem do dia. Processo TC 3097/026/06, contas do Poder Executivo Municipal referente aos exercícios 2006. Essa sessão ordinária obedecerá ao rito previsto no parágrafo único no artigo 302 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal. É de conhecimento de todos os senhores vereadores que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao proceder à análise das contas municipais do exercício 2006, processo TC 3097/026/2006, emitiu parecer favorável. Tendo as comissões permanentes não apresentando seus relatórios no prazo legal, foi designado um relator especial, o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, o qual emitiu parecer opinado pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas, devido a alguns apontamentos constantes do processo em comento. Em decorrência e sempre objetivando fazer cumprir o disposto no regimento interno, em razão do parecer do relator especial, foi instalada uma comissão especial para averiguação dos fatos apontados no parecer do citado relator. Tendo a referida comissão concluído seus trabalhos, é necessário que essa sessão ordinária seja realizada exclusivamente para a sessão de julgamento das contas do Poder Executivo no exercício de 2006. Convido o senhor José Oscar Pavan, ex-prefeito municipal de Concha, a ocupar o seu lugar no plenário. Ressalto ainda aos senhores vereadores que o senhor José Oscar Pavan vem sem o seu advogado. Consulto também o senhor José Oscar Pavan e o plenário quais as peças do processo que devem ser lidas pelo relator da comissão especial. Senhor José Oscar Pavan? Nenhuma? Não? Eu peço o microfone, seja passado o microfone ao senhor José Oscar Pavan. Ele está usando o do Newton. É o que eu parecer que a comissão, o relatório final. Senhor presidente, pela ordem, Sim. Eu gostaria que fosse lido o parecer do relator especial, depois o parecer da comissão para ser oferecida a oportunidade da defesa. Tá. Relator. Então, dando início ao julgamento, propriamente dito, solicito ao senhor relator que proceda à leitura das peças do processo. O relatório do tribunal, o parecer, então, do relator especial, a defesa do acusado e o relatório final da comissão. Sendo assim, será lido os dois relatórios citados pelo vereador Dr. Anselmo e solicitado também pelo senhor ex-prefeito, senhor José Oscar Pavan. Mas o relatório da defesa não foi, menos o da defesa, viu, doutor Antônio Miguel?
O senhor, que é o relator, pode retirar então da defesa. Da defesa não foi solicitado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, parecer do Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Anselmo Eduardo Martellini, vereador, designado relator especial das contas municipais, exercício de 2006, nos termos do artigo 104, parágrafo 1º e 6º da Lei Orgânica do Município de Conchas, após as análises efetuadas, apresenta o seu relatório conforme segue. Processo TC 03097/026/06. Prefeitura do Município de Conchas. Assunto: contas do exercício de 2006. Prefeito José Oscar Pavan. Vice-prefeito César Vieira de Miranda. Sempre é bom lembrar as advertências do ministro Celso de Mello Pimenta, que ao apreciar um recurso extraordinário, assim se pronunciou: o controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao chefe do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas. Esta fiscalização institucional não pode ser exercida de modo abusivo e arbitrário pela Câmara, eis que, devendo efetivar-se no contexto do procedimento revestido de caráter político-administrativo, está subordinada à necessária observância pelo Poder Legislativo local dos postulados constitucionais que asseguram ao prefeito municipal a prerrogativa da plenitude de defesa e do contraditório. A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do chefe do Poder Executivo local, além de supor o indeclinável respeito ao princípio do devido processo legal, há de ser fundamentada, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema de garantias consagrada pela Constituição da República. Antes de adentrar no mérito das referidas contas, farei algumas considerações sobre as contas municipais, observando o que a doutrina entende a esse respeito. São contas de governos, aquelas prestadas pelo chefe do Poder Executivo e diz respeito à direção da administração direta, à execução do orçamento, à execução do plano de governo, dos programas e das políticas públicas, à demonstração da situação financeira e patrimonial, ao cumprimento das metas fiscais. São contas de gestão, aquelas prestadas por todos os administradores e demais responsáveis por dinheiro e bens públicos, diz respeito à legalidade do processamento das despesas, regularidade dos atos e contratos administrativos, economicidade e destinação dos gastos públicos. As contas de gestão podem ser periódicas ou referentes à execução de determinada atividade. A competência para julgamento das contas pode ser do Poder Legislativo, artigos 31 e 49 da Constituição Federal e artigos 31 da Constituição Estadual, após parecer prévio obrigatório do Tribunal de Contas e dos Tribunais de Contas, de acordo com a titularidade dos recursos e bens administrados, artigo 71, inciso 2 e 75 da Constituição Federal. Espécies de decisões do Tribunal de Contas. Parecer prévio resulta da apreciação das contas do governo, não é definitivo, portanto, ser modificado pelo Poder Legislativo. Acordo resulta do julgamento das contas de gestão, é definitivo, inclusive quanto às contas de gestão do prefeito, consoantes a Lei Estadual nº 8.258/05. Artigo 10. O Tribunal apreciar a prestação de conta anual apresentada pelo prefeito na data e forma prevista no regimento interno. 1. Emitirá parecer prévio sobre as contas do governo do prefeito no prazo de 60 dias a ser contada da data do seu recebimento ou até o último mês do exercício financeiro, com fundamento no artigo 172, inciso 1, parágrafo 3º da Constituição Estadual e observando o disposto do parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 8º desta lei.
julgará as contas dos gestores responsáveis pelos atos do que resultam receita e despesa, com fundamento no artigo 172, inciso 4º e 9º da Constituição Estadual, mediante acordo. Parágrafo 2º. Ao julgar as contas de que cuida o inciso 2º deste artigo, o Tribunal decidirá pela regularidade com ressalva ou irregularidade, não cabendo sobre elas deliberação da Câmara Municipal. Com relação a essas contas procedentes no Tribunal Superior Eleitoral, entende que há inexigibilidade se as irregularidades que levaram à rejeição das contas caracterizarem má-fé, fraude ou nota de improbidade. Exemplo, descumprimento da Lei 8.666/93, pagamento sem compromisso, admissão de servidores sem concurso, falta de extratos de abertura de crédito nacional sem autorização legislativa. O Tribunal Superior Eleitoral também entende que o julgamento da Câmara de Vereadores diz respeito ao parecer prévio, artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, que é o pronunciamento acerca das contas de governo e que as contas de gestão também devem ser julgadas pelo Poder Legislativo. Importante ressaltar que nos municípios, o julgamento das contas do prefeito é feito pela Câmara após parecer prévio do Tribunal de Contas, ou onde houver o Tribunal de Contas Municipal, o que a decisão do Tribunal de Contas prevalece caso a decisão da Câmara Municipal, que contraria o parecer do próprio Tribunal de Contas, não alcance os 2/3 do Poder Legislativo. O Tribunal Superior Eleitoral também considera que, caso não haja julgamento na Câmara ou ela o fizer de forma intempestiva, a decisão do Tribunal de Contas deve prevalecer. Feito esse apanhado, passamos à análise das contas cuja auditoria foi realizada por amostragem pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que assim se pronunciou. Acorda a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão do dia 16 de setembro de 2008, emitir parecer favorável às contas da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes. Tratando-se de órgão auxiliar do Legislativo, artigo 31 da Constituição Federal, as análises e constatações levadas a efeito pela assessoria técnica do referido tribunal, no entender deste vereador, colidem com o acórdão final favorável às contas. Explico. O agente de fiscalização financeira Geraldo Samuel Temple, do Tribunal de Contas do Estado, apontou e detalhou nada menos que 20 irregularidades que passo a resumi-las. Item 1. Planejamento de gestão pública. A realização da despesa é prevista na LOA apenas até o nível de categoria econômica. Item 1.1. Controle finalístico. Houve piora no índice paulista de responsabilidade social quanto à longevidade da população. Item 2.2.2. Saúde. Somente a assinatura do secretário de Saúde consta na ata do Conselho Municipal de Saúde relativa à prestação e aprovação das contas da Secretaria Municipal de Saúde. Dados apresentados na planilha CIOPS em desacordo com as peças contábeis ajustados por essa auditoria. Item 2.2.5. Outras despesas. Execução de serviços anteriores ao empenho. Empenho em notas fiscais em nome de empresa não referida previamente nos autos e com atividade econômica diferente do objeto. Empenho em nome de empresa que não foi a licitante vencedora e despesas impróprias na assistência social. Item 2.2.5.1. Adiantamento, grande quantidade de despesa com refeição com valores médios acima do padrão de mercado. Item 2.3.1. Resultado da execução orçamentária, ausência de autorização legislativa para entrada de receita em oposição à Lei de Diretriz Orçamentária, inobservância da Lei Orçamentária Anual para obtenção de receitas sem previsão orçamentária e realização de despesa sem autorização legal. Evolução da dívida. Não houve discriminação entre a dívida flutuante e a fundada relativamente a restos a pagar antecedentes a 2006. Falta de atualização dos saldos de restos a pagar de exercícios anteriores. Transferência de recursos concedidos. A auditoria concluiu pela irregularidade de aplicação desses recursos com regulamentações quanto ao cumprimento do artigo 1º, inciso 8º, letra C e J, do aditamento 04/5, bem como o artigo 31, inciso 1, das instruções número 02/02 dessa Casa. Licitações, diversas ausências de procedimentos licitatórios, inclusive quanto seria cabível a modalidade de tomada de preço, empenho sem relação com a licitação, aditamento para item não homologado e acima do limite legal,
licitação de imobiliário com empresas de regiões distantes em detrimento dos potenciais fornecedores de grandes mercados próximos, empenho sem contrato válido por expiração de prazo de vigência, não aderiu à BEC. Dispensas de inexigibilidade, contratação emergencial através de dispensas sem a necessário procedimento licitatório devido à falta de planejamento. Contratos remetidos ao tribunal, foi enviado extemporaneamente contrato que na execução teria atingido o valor de remessa. Execução incompleta dos serviços contratados, o projeto de lei rejeitado pelo Legislativo não foi refeito e reapresentado. Execução de obra adicional em desacordo com o projeto contratado sem termo de aditamento. Houve quebra da ordem cronológica referente aos restos a pagar anteriores a 2006, pois foram quitados somente os restos a pagar no exercício em análise. Horas extras. Expressivo volume de horas extras, cujas efetivas ocorrências não foram confirmadas durante a fiscalização em loco, constatação de falhas no controle de frequência dos servidores, verificação de evidência de possível pagamento de horas extras em valores excedentes às horas efetivamente trabalhadas. Pagamento de vantagem devida, pagamento de horas extras para ocupante de cargo de provimento em comissão, pagamentos indevidos a servidores de adicionais por tempo anteriormente trabalhado em situação irregular. Subsídio dos agentes políticos, acréscimo indevido de valor de subsídio dos secretários municipais, pagamento de parcelas remuneratórias indevidas a secretários municipais. Tesouraria, foram encontrados diversos cheques assinados com preenchimento em branco em variadas contas correntes bancárias, constatou-se a movimentação de recursos em contas correntes em bancos não oficiais. Foram encontrados notas de empenho ainda não assinadas pela contabilidade, os pagamentos já haviam sido autorizados. Almoxarifado e bens patrimoniais. Não foi possível executar os testes nesse setor na extensão considerada adequada, devido à ocorrência de falhas do sistema informatizado. Verificou-se a aquisição de diversos materiais de consumo sem a necessária confirmação do recebimento de nota fiscal. Foram constatadas falhas no controle do patrimônio, quanto ao armazenamento de informações e edificações do tomamento dos bens. Transparência da gestão pública. Várias ocorrências indicando falta de transparência da gestão pública, inclusive a falta de publicação das leis municipais previstas na lei orgânica. Atendimento às regulamentações de sucesso da casa. Ocorrências reincidentes quanto ao item 4 de licitações. Devidamente notificada a irregularidade constatada pela auditoria, a municipalidade apresentou sua defesa nos autos, folha 125 a 132, tentando justificá-las. A assessoria técnica do Tribunal de Contas do Estado, voltando a se manifestar, entendeu que os elementos oferecidos pela Prefeitura não foram hábeis para alterar o panorama processual. Significa que a assessoria técnica se posicionou pela rejeição das contas. Entretanto, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, no exercício de seus cargos, se convenceram do contrário e o processo obteve para ser favorável às contas, com exceções às apontadas. Parecer que merece ser respeitado, mas não vincula a este relator e tampouco os demais vereadores desta Casa de Leis. Antecipadamente ressalto que adoto os documentos da folha 17, os 59 dos autos supra, que passam a fazer parte integrante desse parecer. Porque entendo que as contas municipais do Ministério não deviam ser aprovadas, primeiramente porque concordo com os técnicos do próprio Tribunal de Contas do Estado que apontaram as inúmeras irregularidades da administração pública municipal, conforme assim exposto. Ademais, dentre tantas irregularidades praticadas pela administração pública municipal, algumas se tornaram insanáveis, como, por exemplo, aquelas descritas nos itens 2.25, outras despesas, 2.25.1, adiantamentos, 2.31, resultado de execução orçamentária, item 4, licitações, 4.1, dispensas, item 5.3, execução contratual, item 6.1, ordem cronológica de restos a pagar, obrigações do exercício anterior, item 7.3.2, pagamento de vantagens devidas, 9.1, tesouraria. O descumprimento da lei número 8.666/96, lei das licitações, restou cabalmente provado em várias oportunidades. O mesmo se diga sobre os pagamentos sem comprovante, sem empenho, para pessoas diferentes daquelas vencedoras da licitação. A não observância da ordem cronológica dos precatórios, a não observância da ordem cronológica dos precatórios e dos restos a pagar gera desconfiança, pois pode vir a indicar favorecimento pessoal.
nem mesmo a lei orçamentária do exercício foi respeitada pela ex-administração. A falta de transparência exigida pela Lei Orgânica de Conchas foi habitualmente do anterior gestor público. Transferiu-se a folha de pagamento dos funcionários e a conta da Prefeitura para a nossa Caixa, recebendo recursos e efetuando despesas, e não procurou obter autorização legislativa para isso, contrariando a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. Enfim, agiu ao arrepio da lei, tratando da coisa pública sem o devido comprometimento com a legalidade, evidenciando a falta de competência administrativa, para não dizer improbidade. Assim ocorrendo, ficou amplamente caracterizada a má gestão administrativa de responsabilidade do ex-prefeito José Oscar Pavan durante o exercício de 2006. Portanto, o meu parecer é pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É claro que a decisão final será do plenário da Câmara. É que, nos termos da legislação vigente, somente com o voto da maioria de 2/3 dos vereadores é que o parecer do Tribunal de Contas poderá ser rejeitado. Trata-se, entretanto, de um julgamento político. Alerta ao senhor presidente dessa Casa para os termos do parágrafo único do artigo 294 do Regimento Interno, que prevê a imediata criação de uma comissão especial para apurar as irregularidades, dando a oportunidade de defesa ao ex-administrador público e apresentando o relatório final. Concluo pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas face ao que foi explanado. É meu parecer. Conchas, 13 de fevereiro de 2009, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, relator especial. Senhor relator, eu peço Vossa Excelência que leia também o relatório da defesa apresentada. Mesmo sendo apresentada, gostaria de reafirmar e dar ciência aos senhores vereadores que a defesa foi apresentada depois do prazo legal, mas mesmo assim eu solicito, a pedido do vereador Emerson, que seja lida o relatório da defesa. Passo a ler o relatório da Comissão Especial, processo 001/2009. A Comissão Especial, constituída para a apuração das irregularidades apontada pelo ilustre relator especial, vereador Dr. Eduardo Anselmo Martellini, na apreciação das contas do exercício do ano de 2006 do Executivo Municipal de Conchas, referente ao processo número 3097/02606 do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 331 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conchas, apresenta o competente relatório final nos autos do procedimento em epígrafe, fazendo nos seguintes termos. Inicialmente, trata o presente processo do julgamento pela Câmara Municipal de Conchas, com base no relatório apresentado pela relatória especial, as folhas 13/20 das contas do Poder Executivo Municipal de Conchas, referente ao exercício de 2006, gestão do então prefeito municipal, senhor José Oscar Pavan. Prosseguindo-se, observa-se que foram julgadas as contas da Prefeitura Municipal de Conchas, inerentes ao exercício de 2006, pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo emitido parecer favorável, vez que foram acolhidas as manifestações da Assessoria Jurídica, ATJ e da SDG. Remetidos os autos a esta Câmara Municipal, foram tomadas as devidas providências de conformidade com o disposto ao artigo 293 do Regimento Interno, encaminhando-os à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para apreciação, a fim de que, no prazo legal,
emitissem parecer opinando pela aprovação ou rejeição das contas do Poder Executivo. Conseguinte, nos trâmites processuais, foi designado o vereador Dr. Anselmo Eduardo Matellini como relator especial para apresentar o competente parecer. Cumprindo o determinado, o relator especial apresentou seu parecer, demonstrando claramente as irregularidades existentes, elencando-as, bem como concluindo pela rejeição do parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nos termos da legislação competente, foi criada a competente comissão especial para apurar as irregularidades apontadas no parecer do relatório especial. A comissão especial, às folhas 28 a 38, apresentou o necessário memorial, apontando as irregularidades, elencando-os e ainda pleiteando que fossem realizados os procedimentos legais. Devidamente notificado e cientificado o ilustre prefeito municipal do exercício 2006, senhor José Oscar Pavan, sobre os quais versa o presente, deixou transcorrer em habeas seu prazo para apresentar sua defesa, bem como eventuais alegações conforme certificado às folhas 40. Todavia, posterior ao decurso de prazo para a apresentação da competente defesa, o prefeito municipal de 2006 protocolizou defesa totalmente intempestiva, o que afronta o regimento interno desta Câmara. Remetidos os autos ao presidente da comissão especial, à presidente da comissão especial, a mesma rejeitou a defesa apresentada, devido a mesma ser manifestamente intempestiva. Portanto, nota-se que as irregularidades apontadas realmente existiram e, portanto, devem as contas do exercício de 2006 ser rejeitadas por ser medida da mais lídima e almejada justiça. Diante do exposto, conclui-se pela existência das irregularidades apontadas pelo ilustre relator especial na apreciação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2006, tendo restado evidente a afronta ao disposto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal e ainda outros dispositivos legais aplicáveis ao caso. Por fim, em atenção ao disposto aos artigos 302 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Contas, apense-se o presente relatório ao processo em epígrafe, que deverá ficar à disposição dos nobres vereadores pelo prazo de 5 dias, após o que deverá ser incluído na ordem do dia de sessão imediata para discussão e votação únicas. Conchas, 9 de março de 2009, Eva Maria de Oliveira Campos, presidente, Dr. Antônio Miguel, relator, e Lucas Francisco Sebastião, membro. Ao senhor relator, eu também solicitei que fosse lido a defesa encaminhada. Certo? Daí, eu gostaria de consultar Vossa Senhoria se eu poderia pedir para o primeiro secretário fazer a leitura da defesa. Tá? Então, eu estou comunicando a todos os senhores vereadores e senhora vereadora que o primeiro secretário fará a leitura da defesa, que foi encaminhada fora do prazo legal e foi solicitada pelo vereador Emerson. Então, vereador Lucas. José Oscar Pavan, devidamente qualificado nos autos em referência, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar sua defesa sobre a acusação que lhe é imputada referente às contas do Executivo Municipal de Conchas no exercício de 2006 nos seguintes termos. Primeiro, das disposições iniciais. O acusado, na qualidade de prefeito municipal de Conchas para o mandato de 2004 a 2008, foi surpreendido pelo termo de deliberação desta Casa de Leis no tocante à averiguação de supostas irregularidades em suas contas do ano de 2006. De bom alvitre salientar que as suas contas de 2006 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa exercidos pelo acusado. No entanto,
o inclito relator especial, em seu parecer, demonstrou supostas irregularidades, as quais coincidem com aquelas que já foram objeto de esclarecimento pelo acusado no mesmo processo em referência, onde este acusado teve suas contas aprovadas. Desse modo, o presente termo deve ser arquivado, já que as deliberações são divorciadas da realidade, sendo que o que foi suscitado já é questão aprovada pelo Tribunal de Contas, conforme amplamente divulgado e ratificado a seguir. Segundo, das irregularidades apontadas. Considerando que as supostas irregularidades apontadas pelo nobre relator são as mesmas pelas quais o Tribunal de Contas solicitou esclarecimentos e, ato contínuo, acolheu e aprovou as contas do acusado, não é demais transcrevê-los nesta defesa, a saber: item 1. Planejamento da gestão pública. A realização da despesa é prevista na LOA apenas até o nível da categoria econômica. No quadro às folhas 18 de seu relatório, a diligente auditoria desta egrégia Corte de Contas marcou negativamente o seguinte quesito. Item 8. A lei orçamentária anual apresenta a despesa até o nível do elemento, artigo 15 da Lei Federal, número 4.320/64, de 1964. Discordamos totalmente do apontado pela diligente auditoria dessa Corte de Contas. É provável que o ilustre representante desta Casa tenha examinado tão somente o texto escrito da Lei Orçamentária do município de Conchas para o exercício de 2006, número 738, de 23/12/2005, DOC 1, texto este que realmente não contemplou desdobramento até o nível de elemento. Todavia, o orçamento municipal propriamente dito não se resume apenas ao texto escrito da lei, mas também pelos anexos que o acompanham, nos termos da Lei Federal número 4.320, de 17/3/1964. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Acompanharão a Lei de Orçamento: primeiro, quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Segundo, quadros demonstrativos das despesas na forma do anexos número 6 a 9. Terceiro, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Na conformidade da lei federal, encaminhamos para apreciação do Legislativo, juntamente com o projeto da aprovada Lei nº 738, DOC 1, o anexo denominado Relação da Despesa, no qual foram analiticamente contempladas todas as previsões orçamentárias para o exercício de 2006, até o nível de elemento DOC 2. Item 1.1. Controle finalístico. Houve piora no Índice Paulista de Responsabilidade Social quanto à longevidade da população. O presente item, Excelência, é novidade no relatório de auditoria dessa egrégia Corte de Contas e, como tal, deve ser visto com reserva, pois o que está sendo analisado nos presentes autos são as contas do exercício de Conchas do exercício de 2006, mas os resultados levados à conclusão e corpo do relatório pela diligente auditoria dessa Corte de Contas, como controle finalístico, referem-se às variações de posições no ranking estadual entre os exercícios de 2004 e de 2002, DOC 03. Equivocadamente, a auditoria fez consignar as folhas 30 de seu relatório que as posições de ranking se referiam ao exercício de 2004 e 2006, o que ocorreu
na verdade, foi em que 2006 foi divulgado o resultado de 2004, o que pode ter motivado o equívoco. Mesmo com as considerações acima, temos a apresentar os comentários que seguem para a variação da posição do item longevidade. Longevidade da posição 92 em 2002, o município passou a ocupar a posição 102 em 2004. A despeito da queda em algumas posições, o município alcançou resultados previstos na taxa de mortalidade infantil, diminuiu de 13,7 para 10,6, e na taxa de mortalidade das pessoas com idade entre 15 e 39 anos, diminuiu de 1,4 para 1,2. Ora, em um universo de 645 municípios, a variação em 10 posições é praticamente inexpressiva. Tanto assim que no próprio relatório da Fundação SEAD, DOC 03, constou o seguinte comentário. Conchas apresentou um ponto nesse score, longevidade no período, ficando acima da média estadual. A despeito desse desempenho favorável, o município perdeu algumas posições no ranking dessa dimensão. Isso posto, entendemos que a inexpressiva variação de posições no ranking do IPRS, somente no quesito longevidade, não pode puramente ser atribuída à ineficiência de aplicação de recursos pela administração pública municipal. E ainda como dissemos, os dados informados referem-se aos exercícios de 2002 e de 2004, quando analisado nos presentes autos, é o de 2006. Razões pelas quais rogamos a Vossa Excelência que o apontamento da ilustre auditora não tenha o condão de macular as contas do exercício de 2006 do Executivo de Conchas. Item 222. Despesas com saúde. Somente a assinatura do secretário de Saúde consta em ata do Conselho Municipal de Saúde, relativa à prestação e aprovação das contas da Secretaria Municipal de Saúde. Dados apresentados na planilha SOO-PS em desacordo com as peças contábeis ajustados por essa auditoria. Em que pese as observações acima versarem sobre o tópico despesas com saúde, impedem consignarmos primeiramente que o percentual de aplicação em despesas e ações da saúde apurado pela auditoria foi de 18,46%, folhas 23 de seu relatório, da receita de impostos do exercício, comprovando a aplicação do mínimo exigido pela Constituição Federal. Somente a assinatura do secretário de Saúde consta em ata do Conselho Municipal de Saúde, relativa à prestação e aprovação das contas da Secretaria Municipal de Saúde. Em mais um equívoco, o digno agente levou à conclusão de seu relatório que teria constatado na ata da audiência pública referente à prestação de contas do quarto trimestre de 2006, ocorrida em 21 de março de 2007, somente a assinatura do secretário de Saúde de Conchas, Sr. Alberto Zuliani. Também isso não ocorreu, como admite o próprio auditor, em observação constantes das folhas 23 de seu relatório que transcrevemos. Observação. Na ata da audiência pública do Conselho Municipal de Saúde de 21 de março de 2007, relativa à prestação e aprovação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, as folhas 1720 do anexo 9 consta apenas a assinatura do relator, presidente do Conselho e também secretário municipal de saúde, Sr. Alberto Zuliani. Ora, se na conclusão afirma que apenas o secretário assinou a ata e no corpo do relatório que há 3 assinaturas configurada está em incoerência. De fato, Excelência, 3 assinaturas constam da ata da audiência pública de prestação de contas da aplicação dos recursos na saúde relativa ao quarto trimestre do exercício de 2006. No entanto, entendemos que nenhuma irregularidade há na ocorrência, se as formalidades foram observadas e convocada a audiência não está sob a égide da administração,
forçar a participação dos munícipes e demais interessados. É possível ainda que a conotação que a auditoria tem tentado atribuir à ocorrência tenha sido a de imaginar que a audiência não teria ocorrido e que a ata tenha sido feita apenas para cumprir a determinação legal. Essa possibilidade, Excelência, também está totalmente fora de cogitação. Os profissionais da saúde do nosso município de Conchas sempre se pautaram pela responsabilidade e seriedade no desempenho de suas funções. Prova disso é que apresentamos a apreciação de Vossa Excelência o livro Ata do Conselho de Saúde, folha 75 a 85, DOC 04, contendo não só as atas das reuniões ordinárias do Conselho, como também as atas das outras audiências públicas realizadas no exercício de 2006, de cujas páginas destacamos. Ata da audiência pública para apresentação da prestação de contas da aplicação dos recursos da saúde no quarto trimestre de 2005, ocorridas em 15 de fevereiro de 2006, com a participação seguintes: Valquíria Zuliani, Maria Inês de Lara Rigon Cabral, Fernando Pérez, Glaci Rodrigues Miguel, Andréia Aparecida Merlim, Omar Miranda e Miguel Jorge Mir Neto. Ata da audiência pública para apresentação da prestação de contas da aplicação dos recursos da saúde no primeiro trimestre de 2006, ocorrida em 23 de maio de 2006, com a participação dos seguintes: Valquíria Zuliani, Glaci Rodrigues Miguel, Benedito Mariano Teixeira, Shirley Fátima Rodrigues da Silva, Manuel Agostinho Pérez, Alberto Zuliani, Omar Miranda, Tadeu Almada Néder e Darciso Aparecido Leite de Almeida. Ata da audiência pública para apresentação da prestação de contas da aplicação dos recursos da saúde no segundo trimestre de 2006, ocorrida em 9 de agosto de 2006, com a participação dos seguintes: Andréia Aparecida Merlim, Gislaine Valim Lourenço, Valquíria Zuliane Leite Gonçalves, Benedito Mariano Teixeira, Glaci Rodrigues Miguel, Maria Inês de Lara Rigon Cabral e Alberto Zuliani. Ata da audiência pública para apresentação da prestação de contas da aplicação dos recursos da saúde no terceiro trimestre de 2006, ocorrida em 2 de novembro de 2006, com a participação dos seguintes: Alberto Zuliani, Andréia Aparecida Merlim, Maria Inês de Lara Rigon Cabral e Cirleide Fátima da Silva. Ata da audiência pública para prestação de contas da aplicação dos recursos da saúde no terceiro trimestre de 2006, ocorrida em 2 de novembro de 2006, com a participação dos seguintes: Alberto Zuliani, Andréia Aparecida Merlim, Maria Inês de Lara Rigon Cabral e Cirleide Fátima da Silva. E a ata da audiência objeto de apontamento da auditoria. A ata da audiência pública para apresentação da prestação de contas da aplicação dos recursos da saúde no quarto trimestre de 2006, ocorrida em 21 de março de 2007, com a participação dos seguintes: Alberto Zuliani, Cirleide Fátima da Silva e Glaci Rodrigues Miguel. Inexoravelmente, os procedimentos sempre foram os mesmos, como comprovado pela documentação ofertada, portanto, inimaginável o feitio da ata criticada apenas para satisfazer as exigências da auditoria. Dados apresentados na planilha COL-PS em desacordo com as peças contábeis ajustadas por essa auditoria. A diligente auditoria informa as folhas 23 de seu relatório que, a teor dos demonstrativos apresentados pela Prefeitura, a aplicação na saúde havia atingido o percentual de 17,83%. Após seus ajustes, o percentual passou para 18,46%, quadro de folhas 23 do relatório de auditoria. A diferença na apuração do percentual, segundo ainda a auditoria, decorreu dos ajustes em valores da planilha COPS não contemplados no corpo do relatório técnico, mas sim as folhas 1700 e 1702 do anexo 9º que o acompanha,
Vídeo observação às folhas 23 do relatório de auditoria. Normalmente, quando notificamos a tomar ciência do relatório de contas, é providenciada a extração de cópias apenas das folhas do relatório. Inclusive, só essas ficam à disposição nas unidades regionais, e não de todos os anexos que o acompanham, principalmente em razão do grande volume e do alto custo de suas reproduções. Isso considerado com o diligente auditor, não consignou em seu relatório os dados dirigentes, não tivemos a oportunidade de aferir a procedência do apontado e nos vimos impossibilitados de justificá-los. Contudo, como esclarecido acima, as alterações levadas a efeito pela auditoria alteram o percentual de aplicação na saúde para mais 17,83%, para 18,46%, de maneira que não vislumbramos a necessidade de nos ater a tal ponto, haja visto o ordenamento constitucional ter sido fielmente observado. Item 225, outras despesas. Execução de serviços anteriores ao empenho em notas fiscais em nome de empresas não referida previamente nos autos e com atividade econômica diferente do objeto. Empenho em nome de empresa que não foi licitante vencedora e despesas impróprias na assistência social. Execução de serviços anteriores ao empenho. Da forma como está a redação do apontamento, passa-se a impressão de que os serviços foram prestados sem a anuência da administração, que teriam formalizado o pagamento a posterior para regularizar uma situação ou que teria pagado por serviços antes mesmo dos respectivos empenhos e pagamentos. O que de fato ocorreu foi outro equívoco do diligente auditor. Ora, invariavelmente, a prestação de serviços está condicionada à assinatura do contrato ou instrumento congenere ou à solicitação da administração e não à emissão do empenho. Os casos contemplados no relatório do auditor referem-se às festividades do Carnaval de 2006, sendo que para cada um dos valores despendidos foram formalizados processos de dispensa de licitação, instalados a prestar os serviços após regulares procedimentos de dispensa de licitação. As empresas acima o fizeram, fazendo constatar nas folhas fiscais de prestação de serviço os respectivos períodos em que foram prestados. Vejamos, pois, cada um dos casos levantados pela auditoria. Pedro Moisés Simão, referente a serviços de segurança durante o Carnaval de 2006, após formalização do processo de dispensa de licitação número 02 de 2006, DOC 05, e da emissão do empenho número 847/06 pela Prefeitura de Conchas, emitiu na mesma data de 1º de março de 2006 a nota fiscal número 003, DOC 06. Após a formalização do processo de dispensa de licitação no número 04 de 2006, DOC 07, da emissão do empenho número 848 de 2006, em 7 de março de 2006, a empresa promovendo publicidade LTDA emitiu a nota fiscal número 18 na mesma data. Nela, consignado que os serviços foram prestados de 24 a 28 de fevereiro, exatamente no período referente ao Carnaval de 2006, DOC 08. E após a formalização do processo de dispensa e de licitação número 07 de 2006, DOC 09, e da emissão do empenho número 851/2006, em 9 de março de 2006, a empresa Medina Eventos emitiu a nota fiscal número 375 na mesma data. Nela também consignado que os serviços foram prestados durante o Carnaval de 2006, que ocorreu de 24 a 28 de fevereiro de 2006, DOC 10. Portanto, dentre das mais perfeitas legalidades, foram emitidos previamente as emissões das notas mencionadas no parágrafo anterior, os empenhos 847 DOC 06, 848 DOC 08 e 851 DOC 10. Ou seja, excelência, não há qualquer inconsistência nos fatos levantados pela auditoria,
seja contábil ou legal. Acreditamos no equívoco do ilustre auditor, que, segundo informações, por ser sua primeira inspeção in loco, entendeu que o empenho deveria ser anterior à data da prestação efetiva dos serviços. Empenho em notas fiscais em nome de empresas não referida previamente nos autos e com atividade econômica diferente ao objetivo. Aqui a diligente auditoria dessa Corte de Contas informa que na despesa referente ao projeto e verificação de estrutura de ponte, a proposta vencedora foi oferecida pelo engenheiro César Ângelo Alfredo, mas que o empenho e as notas fiscais foram em nome da empresa não referida previamente nos autos Iguapa Estel Comércios de Ferragens, Ferramentas e Produtos Metalúrgicos, e ainda que a atividade econômica constante da nota fiscal da referida empresa, comércio de ferragens e produtos metalúrgicos, é incompatível com a despesa. No presente apontamento, excelência, uma sucessão de equívocos da auditoria. Primeiro, pela utilização da expressão proposta vencedora, a um processo simples de despesa direta e não de licitação. A chamada proposta vencedora, na realidade, foi o orçamento de menor valor dentre as cotações de preços realizadas previamente à contratação dos serviços, quando o orçamento ter sido passado pelo engenheiro César Ângelo Alfredo e a nota fiscal ter sido emitida pela empresa Iguapa Estel Comércios de Ferragens, Ferramentas e Produtos Metalúrgicos, temos a esclarecer o quanto segue. O engenheiro César Ângelo Alfredo era sócio da empresa Iguapa, como comprova a cópia do contrato social que ora apresentamos, DOC 11. Mais econômico para a Prefeitura, então, pagar pelos serviços da empresa, pois caso o pagamento fosse pago à pessoa física, o valor ainda seria acrescido 20% a título de contribuição ao INSS, na conformidade Instrução Normativa MPS/SRP número 03 de 17 de julho de 2005. Já quanto à alegada incompatibilidade entre a atividade da empresa e os serviços prestados, esclarecemos que a auditoria pautou sua conclusão tão somente nas cópias das notas fiscais constantes dos processos de despesa, examinados na auditoria in loco. O contrato social que ora apresentamos, DOC 11, comprova que a razão social da empresa foi alterada para Iguapa Estel Construtora e que sua cláusula terceira, seu objeto social, está definido como prestação de serviços de engenharia e construção civil. Lembrando que as alterações contratuais foram formalizadas em 11 de julho de 2006 e que os serviços prestados à Prefeitura de Conchas dão de outubro ou de dezembro daquele mesmo ano, DOC 12. Os esclarecimentos aqui ofertados, excelência, poderiam ser facilmente fornecidos aos diligentes auditor se o mesmo os tivesse requisitado, pois pode ser observado que a empresa, como contribuinte do ISSQN, que também tem a inscrição municipal ativa sobre o número 5.259 e o contrato social ora ofertado, já constava no acervo municipal por ocasião da inspeção in loco. Empenho em nome da empresa que não foi a licitante vencedora. Nas palavras do diligente auditor, o engenheiro César Ângelo Alfredo teria derrotado a empresa Iguapa Estel Comércios de Ferragens, Ferramentas e Produtos Metalúrgicos na licitação, cujo objeto foram serviços de elaboração de laudo técnico sobre as condições de construção de uma escola, mas a nota fiscal apresentada para pagamento teria sido a da empresa derrotada pelo valor da proposta vencedora do engenheiro César. Os esclarecimentos prestados ao súbitem anterior são suficientes para justificar também pois comprovado que o engenheiro César Ângelo Alfredo é o proprietário da empresa Iguapa. Despesas impróprias na assistência social. Em um apontamento extremamente confuso, a auditoria tenta imputar a pequenos gastos com despesas funerárias a pecha de vultosa quantia. Nós vemos prejudicados em nossos direitos de defesa neste requisito. Excelência, devido ao fato da auditoria não especificar de forma
analítica o que realmente entendeu como irregular. No entanto, Vossa Excelência poderá comprovar que durante todo o exercício de 2006, a Prefeitura de Conchas gastou com despesas do gênero o total de 5.616, DOC 13, sempre com as famílias realmente necessitadas e após a avaliação da assistência social. Rogamos a Vossa Excelência desconsiderar o apontamento em razão do não esclarecimento da auditoria quanto à sua efetiva e também em razão do princípio da economicidade, haja visto o inexpressivo valor das despesas consideradas para todo o exercício de 2006. Item 2251, adiantamento. Grande quantia de despesas com refeições com valores médios acima do padrão de mercado. Excelência, nesse apontamento, o ilustre representante desta Corte de Contas relata como irregularidade grande quantidade de despesas com refeições na maioria dos processos de adiantamentos, relativas às viagens para atendimento de pacientes em hospitais de outros municípios. Ora, além de abstrato, pois a auditoria sequer especifica o que seria grande quantidade, também não apresenta qualquer fundamentação. Ora, os adiantamentos estão previstos na Lei Federal número 4.320, de 64, justamente para aquelas despesas que não possam ser processadas no rito normal, principalmente as que ocorrem fora da sede do município. É natural, então, que em processos de prestação de contas de adiantamento feitos para viagens existam comprovantes de despesa com alimentação. Ora, se os servidores municipais se deslocam para outros municípios a serviço da administração, deveriam ficar sem se alimentar? É evidente que não. Mesmo o auditor não especificando o porquê da grande quantidade de despesa com refeições, informamos a Vossa Excelência que o município de Conchas encaminha diariamente os munícipes que necessitam de serviços médicos ao Hospital Rubião Júnior, localizado na cidade de Botucatu, distante de Conchas aproximadamente 90 quilômetros. Os servidores que transportam esses pacientes costumeiramente saem de suas residências ainda de madrugada, retornando antes do cair da noite, passando a maioria dos dias inteiros fora do município de Conchas. Logo causou-nos surpresa e indignação o comentário do ilustre auditor ao afirmar que despesas de R$20 a R$25 com refeições estão acima da média de mercado. A que mercado será que se referiu? É possível se alimentar dignamente com menos de R$20 em uma cidade do porte de Botucatu, cuja população é de aproximadamente 140 mil habitantes? Justiça seja feita. Os valores tidos como acima da média de mercado custeiam os cafés da manhã, almoço e ainda um pequeno lanche da tarde dos motoristas que diariamente transportam os pacientes para aquela unidade hospitalar. Independe consignarmos ainda que o Hospital Rubião Júnior de Botucatu é um hospital-escola, inserido no campus da Unesp de Botucatu, com inúmeros cursos na área médica. É um centro de excelência e, por ser uma unidade do governo estadual, proporciona atendimento gratuito à população de toda a região. O que financeiramente é mais compensador ao município, pagar despesas com refeições diárias de R$25 ao motorista para o atendimento de nossa população, ou construir e manter um hospital no município com toda a estrutura e especialidades do Hospital de Botucatu? Ora, nem é necessário responder. Humildemente pedimos escusas pelo desabafo, mas discordamos veemente da opinião do digno representante desta Corte de Contas no presente apontamento, pelo que rogamos a Vossa Excelência que não o considere na análise das contas do exercício de 2006 do Executivo de Conchas. Item 231. Resultado da execução orçamentária. A ausência da autorização legislativa para a entrada de receita em oposição à Lei de Diretrizes Orçamentárias e na observância da Lei Orçamentária Anual
pela obtenção de receitas sem previsão orçamentária e realização de despesas sem autorização legal. Em mais um equívoco, a auditoria entende irregular um fato extremamente simples e rotineiro na administração pública, sem qualquer relação com o objeto do apontamento propriamente dito. Relata que o município, ao receber o valor de 380 mil da nossa Caixa, como contrapartida pela manutenção de sua folha de pagamento naquela instituição financeira, recebeu a receita sem a necessária autorização legislativa, em flagrante ofensa ao inciso 3º do artigo 10º da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2006, e que, pelo mesmo fato, também não respeitou a Lei Orçamentária Anual, ao receber a mesma receita sem autorização legislativa e ao efetuar despesas nas suas proporções. Como dissemos, Excelência, totalmente equivocado o ilustre auditor. O inciso 3º do artigo 10º da Lei nº 730, de 20 de setembro de 2005, DOC 14, que aprovou as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2006, assim dispõe. Artigo 10º. Fica o Poder Executivo, mediante autorização legislativa, autorizado a, terceiro, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Ora, os créditos adicionais são, na verdade, autorizações de despesa, na conformidade do artigo 40 da Lei Federal número 4.320/1964, classificados em especiais suplementares ou extraordinários, dependendo da existência prévia da dotação a ser contemplada pela autorização ou das circunstâncias em que foram aprovadas. Artigo 40. Foram créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam em, primeiro, suplementares os destinados a reforço de dotação orçamentária. Segundo, especiais os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Terceira, extraordinários os destinados às despesas urgentes imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Não tem nenhuma relação com as receitas, como tenta fazer crer o auditor. Aliás, é sabido que os orçamentos municipais contemplam a estimativa de arrecadação das receitas e fixação das despesas. Eventuais receitas arrecadadas, além de estimativas, não necessitam de autorização legislativa para serem contabilizadas, diferentemente das despesas que, fixadas, necessitam de autorização legislativa quando precisarem ser superadas, e mesmo a autorização está condicionada à apresentação dos recursos que a subsidiarão, determinados pela própria Lei Federal número 4.320 de 1964, anulação de outras dotações, excesso de arrecadação verificado no exercício ou superativo financeiro verificado em balanço patrimonial do exercício anterior. Quanto à alegação de que a Prefeitura de Conchas teria empenhado em 2006 despesas além das fixadas em leis, também não procedem, estimada inicialmente em 14.927.600 pela Lei nº 738, de 23 de dezembro de 2005, DOC 01. A arrecadação total do exercício de 2006 ficou em 16.574.692, quadro de folhas 27 do relatório de auditoria e balancete da Receita de 31 de dezembro de 2006, DOC 15, o que gerou um excesso de arrecadação de 1.647.092. De acordo com o quadro de demonstração de execução orçamentária, elaborado na conformidade do anexo 6 das Instruções Consolidadas número 02 de 2002 e enviados a essa egrégia Corte por ocasião da prestação anual de contas do exercício de 2006, foram abertos no exercício de 2006 créditos adicionais
suplementares suportados pelo excesso de arrecadação a que nos referimos no parágrafo anterior, no momento de R$ 1.482.115. Mais um crédito adicional especial no valor de R$ 9.200.000, DOC 16. Por sua vez, o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2005, DOC 17, demonstra que o município de Conchas encerrou aquele exercício com um superativo financeiro de R$ 387.896.000, e parte desse valor foi usado para a abertura de outros créditos adicionais em 2006, que somaram em 366 milhões, DOC 17. Os créditos adicionais suportados pelos recursos do excesso de arrecadação e pelo superávit financeiro verificado no balanço patrimonial de 2005 estão analiticamente demonstrados no quadro a que nos referimos, DOC 17, sendo que todos observaram rigorosamente os ditames da lei. A despesa total inicial fixada no orçamento, então, em 14.927.000, passou a ser de 16.785.000, com a soma dos valores acima demonstrados. Ora, não entendemos por que o auditor afirmou nesse apontamento que foram empenhadas despesas acima do autorizado pelo Legislativo, pois o quadro que o próprio elaborou e consignou às folhas 27 de seu relatório dá conta de que a fixação final da despesa, exatamente o número que demonstramos acima, e que a execução da despesa ficou em 16.508.647, e que o resultado foi uma economia... Senhor vereador, primeiro secretário, eu gostaria de consultar o vereador Emerson, o qual solicitou que fosse lido a defesa do senhor prefeito, se continua a leitura ou não, sendo com a palavra o vereador Emerson. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor consultasse o acusado, se ele não quer se manifestar. Eu acredito que cabe a ele algumas palavras. Senhor vereador, assim, o próximo a se manifestar será o acusado. Eu tenho que seguir o rito só. Ele vai se manifestar, ele vai ter um prazo de 15 minutos para ele fazer a sua defesa oral, como consta no nosso regimento. Então, essa leitura que o primeiro secretário está fazendo pode ser suspensa? Pode. Então, primeiro eu passo a palavra ao senhor vereador, Dr. Antônio Miguel, como relator da comissão especial, no prazo regimental de 15 minutos para o uso da palavra, se assim achar necessário. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor José Oscar Pravan, ex-prefeito municipal de Conchas. Na realidade, a presente defesa do prefeito, do ex-prefeito, veio de forma intempestiva, fora de prazo, e regimentalmente a gente não pode aceitar. Pela ordem, senhor relator, não ficou registrado na nossa ata eletrônica o vereador Emerson solicitando para que o senhor secretário interrompesse a leitura da defesa. Como foi ele que pediu para ser a leitura, ele que tem que pedir para que seja interrompido. Senhor presidente, eu acredito que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado e não se faz necessário a continuação da leitura da defesa. Volto a palavra, então, ao senhor relator, vereador Dr. Antônio Miguel. Portanto, senhor presidente, eu fico com a decisão da Comissão Especial de Inquérito, composta por mim, pela vereadora Eva e o vereador Luca, que aceitamos o parecer do relator especial, Dr. Anselmo Martellini. É só isso, senhor. Então, concedo a palavra
ao acusado, ao senhor José Oscar Pavan, que no prazo regimental de 15 minutos faça a sua defesa oral. Boa noite a todos, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, senhor presidente da comissão, a vereadora Eva, o nosso relator aí, o nosso vereador doutor Antônio, e o relator também, doutor Anselmo. Como o vereador doutor Antônio leu no relatório que o vereador doutor Anselmo encaminhou a ele, dizendo que é um julgamento político. Não sei se eu podia ler até esse pedaço aí, que o julgamento político. Então, a minha defesa entrou no prazo, estourado o prazo, mas o julgamento é político. Eu concordo, porque o Tribunal de Contas veio no município, que apontou as irregularidades, nós tomamos as providências já no dia que ele chegou. Então, eu acho que a defesa está aí, foi expirado o prazo no dia que nós protocolamos ela, mas como o vereador doutor Antônio já leu no relatório do vereador doutor Anselmo, que o julgamento é político. Então, está de parabéns a esta casa. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade da gente estar aqui também expondo o motivo da gente. Obrigado a todos. Só isso que eu teria a dizer. Eu passo a palavra agora aos senhores vereadores, que levante o dedo, aquele que gostaria de se manifestar no assunto relacionado à matéria. Qual vereador que gostaria de se manifestar? Com a palavra o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor ex-prefeito José Oscar Pavan, quando fui incumbido de fazer esse relatório especial, como relator especial, eu me ative única e exclusivamente ao processo das contas que aqui veio do tribunal e principalmente ao que a assessoria jurídica e contábil do Tribunal de Contas observou quando fiscalizou por amostragem a administração de 2006 do ex-prefeito José Oscar Pavan. Foram detectadas várias irregularidades, como a gente já frisou, várias irregularidades não sanáveis. Eu cheguei a ler já a defesa, embora intempestiva, do seu prefeito, mas nós notamos que pauta-se pela alegação de equívoco do auditor ou então falta de oportunidade para que se fizesse a defesa. Na realidade, consta aqui no meu relatório que, devidamente notificada das irregularidades constatadas pela auditoria, a municipalidade apresentou sua defesa, tentando justificá-las. A assessoria técnica do Tribunal de Contas, voltando a se manifestar, entendeu que os elementos oferecidos pela Prefeitura não foram hábeis para alterar o panorama processual. Significa que foram apresentadas as defesas justificativas, mas a assessoria técnica entendeu que não foram suficientes para justificar as irregularidades apontadas. Por isso eu mantive o parecer meu para que o parecer do Tribunal de Contas seja rejeitado. O Tribunal de Contas, nesse caso, ele trabalha como um assessor, uma assessoria da Câmara. Quem realmente é responsável pelo julgamento somos nós. A Câmara é que é responsável pelas contas do prefeito, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fornece subsídios, mesmo porque não fiscaliza o dia a dia da Prefeitura. Fiscaliza uma vez por ano em amostragem, escolhe um pouco aqui, alguma coisa ali e faz uma análise daquilo que chegou às suas mãos. Por isso, a importância dos vereadores, que são aqueles que realmente têm que fiscalizar o dia a dia da administração, para que não se chegue depois de algum tempo e se constate que houve um monte de irregularidade e não se fez nada, deixando tudo a cargo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é responsável pela fiscalização. Simplesmente faz-se uma auditoria prévia, um exame prévio do que aconteceu. E nesse exame prévio, muitas irregularidades foram apontadas
e eu entendo que irregularidades que não poderiam ter ocorrido na gestão e que causaram prejuízo ao povo de Conchas, à saúde, à parte da assistência social, pagando-se antecipadamente, fora de ordem, dívidas, precatórios, deixando-se de pagar até precatório. Então, o parecer meu foi para rejeição. E exatamente, nós temos que analisar, nós somos uma Câmara, nós somos políticos, aqui a votação vai ser política, mas com base no que nós temos em mãos. Se nós entendermos que tudo isso que nós aqui da comissão, a comissão que apresentou, e o meu parecer, e o Tribunal de Contas, tudo isso não tem razão nenhuma, nós deveremos então votar pela manutenção. Mas se nós entendermos que a situação não foi boa, que as contas não foram consideradas irregulares em vários aspectos, o voto nosso deve ser de acordo com a rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Então fica aí a minha observação e já declarando que eu vou manter o voto que constou do parecer, vou votar pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, antemão, eu tinha uma preocupação levantada pelo seu José Oscar Pavan, disso daqui se tornar um julgamento político. Eu sei do papel dos senhores, mas conhecendo o seu José Oscar Pavan, acredito que há menos tempo que os senhores, que até participaram no passado político dele, eu aprendi a admirá-lo pela sua humildade, a sua ingenuidade e a sua história política. Fico hoje aqui entristecido de participar desse julgamento, principalmente vendo o senhor José Oscar Pavan desacompanhado de um único advogado, coisa que tempos atrás sobravam. Mas eu acredito na sua inocência, ingenuidade, e sou contrário à decisão da comissão, respeitando a opinião dos senhores. Fica aqui minha declaração de solidariedade ao senhor José Oscar Pavan. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Então, com a palavra, o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade, hoje é um julgamento político realmente. O Tribunal de Contas, ele faz a sua auditoria sempre no ano seguinte. E realmente ele faz por amostragem. Só que nós, investido no cargo público, nós temos a obrigação e o dever de seguir uma lei que regulamenta de como a gente vai fazer uso do dinheiro público. Nós não podemos ignorar a lei existente. E é por isso que nós, mesmo sem ter o conhecimento disso, nós contratamos advogados, assessores, aqueles que nós confiamos, para orientar a gente, para que a gente não cometa coisas erradas com o dinheiro público. Nós
um prefeito investido no mandato, ele nada mais é do que um administrador do dinheiro do povo da sua cidade. Então ele tem a obrigação de seguir a lei que diz, que dá as diretrizes para ele usar bem o dinheiro público. E nós, o doutor Anselmo falou uma coisa muito correta. O fiscal do prefeito é os vereadores. Os vereadores têm a obrigação de fiscalizar para ver se o prefeito, se o executivo, ele está aplicando bem o dinheiro público. O dinheiro não é dele. Muito embora ele tenha caneta na mão para fazer o que quiser. Mas existe uma lei que direciona esse dinheiro para isso ou para aquilo. E existe uma lei que determina o que precisa ser feito, existe licitação, existe o dinheiro que não pode ser usado em outra atividade, e nós, vereadores, temos a obrigação de acompanhar isso. Portanto, hoje realmente é um julgamento político, porque os verdadeiros fiscais do povo somos nós. Nós fomos eleitos para fiscalizar, acompanhar se o dinheiro público está sendo bem aplicado. Nós não temos o direito de fechar os olhos de dó, ou por isso ou por aquilo. Eu até acho que o vereador, aliás, ex-vereador e ex-prefeito José Oscar Pavan, talvez não tivesse o conhecimento pleno de como fazer uso do dinheiro público, mas ele tinha que ter a mesma humildade que ele apresenta ter. Ele deveria ter a hora que alguém orientasse, e não deveria usar o dinheiro daquela forma. Também obedecer e fazer a coisa correta. Eu seria o primeiro a votar pela inocência dele. Mas eu fui um dos vereadores que algumas vezes falei que deveria mudar a postura do executivo dessa cidade, enquanto o senhor José Oscar era prefeito. Ele falava que tudo bem, mas não tomava nenhuma atitude para que realmente efetivasse aquela mudança. Então, portanto, eu como fiscal do povo de Conchas que fui incumbido, foi me dado um mandato para fiscalizar, eu voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Mais algum vereador gostaria de fazer algum comentário antes de nós iniciarmos a votação? Não? Então eu também gostaria de estar comentando como vereador. Senhores vereadores, em primeiro lugar nós temos que lembrar que nós fomos eleitos para fiscalizar, para acompanhar o poder executivo e para tomar as decisões. Gostaria de lembrar a todos que nós fizemos juramento em cumprir, no ato da nossa posse, em cumprir a Constituição, a Lei Orgânica Municipal e todas as leis brasileiras. Nós não estamos aqui para julgar ninguém por emoção e nem por sentimento. Nós estamos aqui representando uma sociedade, uma população, e temos o dever de cumprir a lei. Enquanto como sentimento, eu também entendo que o senhor José Oscar Pavan não tinha ciência ou consciência de como utilizar o dinheiro público. Também entendo. E como vereador, eu fui um dos vereadores que sempre tentei alertar, falei diversas vezes, comuniquei várias vezes alguns erros, alguns apontamentos que estavam acontecendo na prefeitura antes de trazer qualquer coisa para essa casa. Como cidadão, como pessoa, eu não tenho nada que possa falar do senhor José Oscar Pavan, como um ser humano. Mas aqui, o ato que nós estamos julgando hoje é do senhor José Oscar Pavan, administrador do município de Conchas.
Ele teve seus assessores, diversos companheiros, e hoje me entristece, como vereador e como cidadão, observá-lo sem nenhum dos advogados que recebeu vários recursos do município de Conchas, que hoje teria como por obrigação estar acompanhando. Tá? Isso me entristece, me envergonha e serve de alerta para todos os políticos conchenses. Que enquanto você tem o poder e tem o cargo na mão, você tem amigos. E quando você não tem, você não existem mais inimigos. Mas quero lembrar a todos os vereadores, nós temos um juramento. Nós temos que cumprir uma lei e temos que ser fiéis àquele juramento que nós fizemos no primeiro dia. Então, senhores vereadores, estou encerrando os debates e vamos iniciar o processo de votação. Vou declarar o impedimento do vereador Newton Carlos Aliberti com base no disposto artigo 249 do Regimento Interno. E vou iniciar, então declaro o vereador Newton está impedido de votar, mas permanece no plenário como quórum. Vou iniciar a votação e vou explicar para os vereadores. Eu vou perguntar, favorável ao parecer do tribunal, a gente mantém a decisão do tribunal. Contrário à decisão do tribunal. A votação será nominal. Vereador Agenor, é favorável ao parecer do Tribunal de Contas ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Contra o parecer. Vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, favorável ao parecer do Tribunal de Contas ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Contra o parecer do Tribunal de Contas. Vereadora Eva, favorável ao parecer do Tribunal de Contas ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Contra o parecer. Vereador Dr. Antônio Miguel, favorável ao parecer do Tribunal de Contas ou contra o parecer? Contra o parecer. Vereador Divaldo, favorável ao parecer do Tribunal de Contas ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Contra. Vereador Emerson, favorável ao parecer do Tribunal de Contas ou contra o parecer? Favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador Lucas, favorável ao parecer do Tribunal de Contas ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Contra o parecer do Tribunal de Contas. Então ficam... Senhores vereadores, o presidente da Câmara, nesse caso, não vota. Só para dar ciência a todos os vereadores. Consultamos nossa assessoria jurídica. Ficam rejeitado o parecer do Tribunal de Contas por 6 votos a 1. Contra, 1 voto a favor. Então, o parecer de contra do tribunal fica rejeitado por essa Casa de Leis. Determina a senhora secretária que, após lavar a ata dessa sessão ordinária que julgou o parecer do Tribunal de Contas referente às contas municipais do exercício 2006, encaminhe-se com cópias do necessário para o representante do Ministério Público dessa comarca e aos tribunais de conta de União e do Estado, bem como providencia a publicação do parecer do Tribunal de Conta do Estado, acompanhado da decisão da Câmara Municipal. Encerro essa sessão, marcando a próxima sessão para o dia 1º de abril de 2009, às 8 horas. Declaro encerrada a sessão. Senhores vereadores, ninguém se saia enquanto a gente não lavrar as atas, tá? Que todos deverão assinar.
Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.